Os cientistas que participaram da missão de exploração de Marte dizem quais são suas imagens favoritas do planeta vermelho e explicam o porquê. E para comemorar a volta ao trabalho pelo Curiosity, resolveram divulgar as imagens preferidas por eles do trabalho do robô em Marte. Ao longo deste tempo, o equipamento produziu várias imagens notáveis. Conheça aqui as escolhidas pela equipe de cientistas do programa. A primeira imagem enviada pela rover é uma fotografia granulada, feita pela câmera Front Hazard, do local conhecido como Monte Sharp. Esta câmera geralmente é usada pelos controladores do aparelho, para evitar obstáculos nos deslocamentos. Seixos de rio. Quando começamos a dirigir, cerca de 16 horas depois da aterrissagem, logo nos deparamos com esses seixos no terreno. O formato arredondado dessas pedras sugeriam que elas tinham se formado em um antigo riacho, que corria de um terreno elevado para o local conhecido como Cratera Gali. A imagem capturada pela Masticam mostra essas cráteras em close. Ao contrário do que esperávamos antes do pouso do Curiosity, a imagem não mostrava pedras de basalto primitivo e escuro, e sim uma formação rochosa mais variada e complexa. Os seixos desse antigo rio marciano nos fizeram repensar o que acreditávamos sobre o processo de formação geológica de Marte. Lago Ancestral. Antes da aterrissagem, e nos primeiros momentos da missão, nossa equipe não tinha certeza sobre o que eram os terrenos identificados nas fotos de satélite feitas pelo MRO. Algumas áreas poderiam tanto ser fluxos de lava vulcânica quanto sedimentos acumulados no leito de lagos secos. Sem imagens feitas do solo, era impossível saber com certeza. Esta imagem resolveu a questão e representou um avanço para a exploração de Marte. Descobrimos, assim, que o local chamado Baía de Yellowknife é formado por camadas de areia fina e lama seca, que foram depositadas ali por rios, que corriam para um lago formado na cratera Gali. Extraímos as primeiras 16 amostras de solo do local no dia marciano de número 182. Fizemos isso para levar o solo e as rochas até os espectrômetros que estão dentro do robô. Os resultados, que incluíam argila, material orgânico e compostos que continham nitrogênio, mostraram que aquele local já foi habitável para a vida microbiana. A pergunta seguinte, já houve vida em Marte? Continua sem resposta. Águas profundas. O Curiosity chegou às colinas Pahrump no dia marciano de número 753. O que encontramos lá foi fundamental para explicar o passado da cratera Gali. O aparelho encontrou rochas formadas por sedimentos de lama, criadas quando esse material se decantou lentamente no fundo do lago. Ou seja, o lago da cratera Gali foi um corpo d'água perene, que existiu durante bastante tempo, e era bastante profundo. Uma inconformidade. No local conhecido como Monte Stinson, o Curiosity encontrou uma grossa formação de arenito, rocha formada por areia, na borda do lago seco, separada deste pela formação geológica chamada inconformidade. Esta formação significa que o processo de erosão continuou ocorrendo por milhares de anos, depois que o lago já tinha secado, para criar uma nova superfície seca. Desertos de areia parecidos com os da Terra. O robô chegou às dunas de Namib no dia marciano de número 1192. O local é parte de um deserto maior, chamado Bagnold. Este foi o primeiro campo de dunas ativo a ser explorado na superfície de outro planeta.
o Curiosity teve de trilhar cuidadosamente seu caminho em meio às dunas. Apesar da atmosfera de Marte ser muito menos densa que a da Terra, ainda produz ventos capazes de carregar poeira suficiente para formar dunas como estas, similares às que vemos no nosso planeta. Esculturas de vento. Os Montes Murrais, fotografados pela Masticão, no dia 1448, são formados pelo mesmo tipo de arenito observado no Monte Stimson. Estes arenitos também estão sob uma inconformidade, o que sugere que após um longo período de clima úmido, este se tornou mais seco, e o vento se tornou o elemento dominante, para determinar o relevo na cratera Gali. Lama seca. O Curiosity é capaz de realizar análises detalhadas das pedras encontradas, graças ao conjunto de telescópio e laser chamado Renken. No dia 1555, no local conhecido como Scannerhead, passamos pelo que parecia ser uma antiga área de lama seca e veios de sulfato. Na Terra, esse tipo de formação aparece quando uma área perto de um lago seco, e em Marte não era diferente. As marcas vermelhas na imagem indicam os lugares onde o Curiosity disparou os lasers. O comprimento de onda da luz refletida pelo solo nos trouxe as informações sobre a composição daquele terreno. Céu nublado. Esta sequência de imagens foi feita com as câmeras de navegação Navcam do Curiosity no dia marciano de 1971, quando as apontamos para o céu. Nos dias mais nublados de Marte, é possível ver nuvens bem suaves como estas. As imagens foram tratadas para aumentar o contraste, permitindo ver as nuvens se moverem no céu. Esse padrão de zigue-zague nas nuvens era desconhecido até então. As 3 imagens foram tiradas em um intervalo de 12 minutos. Selfies obrigatórias. Ao longo do tempo, o Curiosity foi se tornando tão famoso quanto algumas celebridades do Instagram, e parte disso se deve ao fato do aparelho ter tirado várias selfies durante sua missão. Mas estas imagens não são feitas só para tornar o robô popular. Servem para que a equipe na Terra consiga checar o estado de conservação do aparelho. Coisas como o revestimento das rodas e o acúmulo de poeira são checadas. Os autorretratos do Curiosity são feitos usando as câmeras conhecidas como Mali, fixadas em um braço robótico. As fotos em si são produzidas com a junção de várias fotos de alta resolução em uma espécie de mosaico. A imagem agora vista foi feita no dia marciano de 1065, no local conhecido como Bookskin. O aparelho, que parece um projetor de imagens, é na verdade o mastro principal do aparelho, com o canhão de laser do Renken. Longa jornada. Esta foto panorâmica mostra parte do caminho de 18,4 km percorrido pelo Curiosity nos últimos 5 anos, desde o ponto onde pousou, batizado de Bradbury, até o local onde está hoje, no Cume Vera Rubin, VRR, na sigla em inglês. Esta última formação era antes chamada de cume de hematita por conter altas concentrações deste material, formado por óxido de ferro. Como a hematita costuma surgir na presença de água, visitar e pesquisar este local era uma prioridade para a equipe do Curiosity. É um excelente local para o Curiosity passar o seu sol de número 2000, e também para nos lembrar de todas as descobertas que já foram feitas ao longo desta missão.